você não vai querer ir. E realmente, pelo testemunho que temos de documentos bastante confiáveis da história da igreja, todos os apóstolos, todos eles, sem exceção, foram martirizados. Inclusive Pedro, que acabou indo para onde não queria ir. Então a gente sabe que não é fácil, o caminho da fé não é um caminho fácil. Eu falando num encontro de professores universitários uma vez, em que se conversava sobre fé e ateísmo, eu fiz duas referências. A primeira referência foi a um filósofo chamado Comte Sponville, um filósofo francês, que escreveu um livro chamado O Espírito do Ateísmo, onde ele coloca as razões pelas quais ele tinha optado por ser ateu. E num determinado momento, depois de elencar uma série de razões por que pessoas optam ou pelo agnosticismo ou pelo ateísmo, ele diz, olha, eu sou ateu por um motivo muito simples. Deus é muito bom. É tão bom que não pode ser verdade. Então eu optei por ser ateu. Uma bondade tão grande não pode existir. E eu estava fazendo referência a isso. Justamente a isso. Que realmente a ideia de bondade de Deus, de graça de Deus, ela é forte, ela é pesada. Quando a gente diz que crê na bondade de Deus, nós estamos dizendo que cremos na bondade de Deus, apesar de todas as adversidades que passamos na vida. Não foi fácil para Jó, por exemplo, continuar confessando a bondade de Deus para com ele, depois de tudo que passou. Ou você acha que foi? E aí, a partir disso, eu fiz um segundo arrazoado. Eu disse, olha, na minha opinião, a fé é um conforto, mas também é uma angústia. A fé tem o seu lado de conforto e tem o seu lado de angústia. É muito, e eu dizia a eles, não tenham dúvida de que é muito mais fácil não crer em nada. Porque quando eu digo que não creio em nada, eu digo, tudo é obra do acaso, nada faz sentido, a gente está aqui por motivo nenhum, eu não tenho que ficar encontrando sentido na vida, não tenho que me preocupar com isso, porque nada existe além do que eu posso ver, comprovar. Mas quando eu faço uma opção de fé, eu opto por um caminho de angústia muito mais difícil, muito mais trabalhoso, do que o caminho de não crer em nada. É uma angústia muito grande você ter uma mãe que está chorando porque seu filho morreu e uma outra que tinha o filho naquele mesmo ônibus e que está agradecendo a Deus porque seu filho não morreu. E essa mãe cujo filho morreu perguntando por que que Deus permitiu que o meu filho morresse e o dela não. Claro que isso é uma angústia. Quem é que, em pleno juízo, não entra em parafuso com uma pergunta dessa? E aí eu dizia naquele encontro, olha, eu digo a vocês que eu reconheço que seria muito mais fácil
eu dizer não creio em nada e nada faz sentido. O caminho é muito mais fácil quando é assim. Difícil é você continuar refletindo sobre o sentido das coisas e o sentido da vida a partir de uma postura de fé. E isso exige sim que a mente se empenhe, que o coração se dobre, que a gente procure entender as coisas e que viva nessa angústia de nem tudo ter explicação, nem tudo encaixar do jeito que a gente acha que deveria encaixar. E de além de toda a revelação, de tudo que nos foi colocado pela palavra de Deus, há um lado de Deus que continua um mistério. Há coisas sobre Ele que nós não entendemos, jamais entenderemos aqui. Há sim esse lado em que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios: quando eu era menino, eu via como menino, e à medida em que eu vou amadurecendo na fé, a minha visão, até a minha visão sobre Deus também vai amadurecendo. Mas há também a advertência que Deuteronômio, quando fecha a lei antes do povo entrar na terra a ser conquistada, ele faz uma advertência muito séria. As coisas que nós conseguimos entender são para nós. As coisas que, mesmo empenhados em entender, não compreendemos, são para Deus. Há essa distinção, há essa separação, que uma fé que sabe lidar com a angústia da compreensão precisa ter a humildade de aceitar. Nem tudo cabe na cabeça, nem tudo a razão alcança, nem tudo a compreensão lógica disseca e traduz. E por isso que a fé continuará sempre sendo fé. Porque também, se tudo fosse explicado, se tudo fosse à luz do dia, se tudo fosse compreensível, para que a gente precisaria ter fé, não é? Para que ter fé se tudo está na cara? Para que ter fé se tudo está explicado? Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, olha, aqui a gente lida com 3 virtudes. Os católicos chamam de virtudes teologais. O amor, a fé e a esperança. Mas depois de passarmos daqui, a gente só vai ter o amor. Esperança não vai precisar mais, porque todas as coisas terão se cumprido. A gente tem esperança no tempo, enquanto espera por. Quando não está mais no tempo e as coisas se cumpriram, nada mais esperamos. E fé, essa fé que conforta e ao mesmo tempo angustia, nós temos aqui, na nossa experiência de não compreendermos tudo. Quando estivermos com Ele e o virmos face a face, ninguém vai precisar mais ter fé de nada. Porque lá nós o veremos face a face. E tudo compreenderemos. Aí o apóstolo Paulo diz, então, lembrem-se disso, lá será só amor. Nem esperança vai precisar, nem fé vai precisar. Das 3, o mais importante é o amor, é o que vai permanecer. Então a fé é para agora. A fé é justamente para agora, porque não entendemos tudo, não compreendemos tudo, e vivemos nessa angústia de, mesmo sem ter resposta para tudo, continuarmos crendo, confiando na bondade de Deus, na graça de Deus. Isso não é fácil. Quem diz que isso é fácil é porque não sabe o que é viver em fé. Quem diz que é fácil você manter a confiança num Deus bondoso diante de tantas atrocidades, quem diz que é fácil você manter a fé num Deus cheio de graça diante de tantas cobranças, não está entendendo
o que é fé, não está experimentando o que é fé. Porque a fé nos conforta e nos angustia. A fé nos dá alento e nos instiga. A fé nos pega no colo e nos bota para caminhar. A fé é a angústia de continuarmos crendo, mesmo sem ter explicação para tudo. Eu estou falando dessas coisas porque se houve um momento em que muitos tiveram que questionar a validade da fé, a ideia de um Deus bondoso, de um Deus gracioso, foi justamente nesse momento em que essas 7 cartas do Apocalipse estavam sendo escritas. Momento de grandes injustiças, de grandes perseguições, de grandes tormentos, de perdas, muitas perdas, de morte, de prisão, de confinamento. Um momento de total incompreensão. E foi para essas 7 igrejas da Ásia Menor que o autor do Apocalipse, o João de Patmos, escreve essas cartas para manifestar essa fé angustiada de que, escuta, eu sei que vocês estão passando momentos difíceis, estão sofrendo, mas o nosso Senhor é maior do que tudo isso, o poder dele é maior que o poder de César, o reino de Deus é mais forte do que o reino romano. E espalha essas cartas entre essas igrejas que estavam sofrendo esse grande impacto da perseguição romana. Cada uma delas tem algumas características muito próprias, como a gente tem dito aqui. Hoje eu quero ler as palavras que foram escritas à igreja de Sardes. E aí, voltando a essa colocação inicial, de que a fé é um conforto, mas também é uma angústia, a fé é uma segurança, mas também é um desafio, a fé é um alento, mas também é um fortalecimento para a luta, para a caminhada. Eu gostaria de descobrir nessa carta o que nos ajuda a fortalecermos essa fé. Não a fé acomodada que diz, eu creio porque creio. Não tem nada mais absurdo do que essa frase. Eu creio porque creio não responde nada. Eu creio porque creio é uma zombaria. Eu creio porque creio não comunica nada. Eu creio por causa de algumas coisas. Eu creio por causa de algumas bases que me dão razão para crer. Senão é aquela história do membro de igreja que a pessoa que não é crente pergunta, escuta, o que é que você crê? Ele diz, eu creio no que a minha igreja crê. E a sua igreja crê em crer? A minha igreja crê no que eu creio. Tá? É isso. Então há uma teia, é como aquela rede do trapézio. É como a rede do trapézio. Aqueles trapezistas só estão saltando livremente, porque eles sabem que tem uma rede embaixo, que dá sustento. Então eles fazem aquelas manobras todas, porque tem uma rede embaixo. Por que é que você salta desse jeito? Eu salto desse jeito, porque se eu cair tem uma rede embaixo. Por que é que você crê na existência de Deus? Eu creio porque eu creio? O que é isso? Não. Isso é a resposta de um fanático, não a minha. Eu estou muito longe de ser um fanático. Eu creio na existência de Deus porque há argumentos razoáveis, sentido razoável para se crer que Ele existe. Eu não posso provar, não posso dizer que sejam provas, porque se houvesse provas da existência de Deus, não haveria necessidade de crer nela. Não é isso?
Se alguém cochichar para você aí do lado, pastor Novaes está vivo? Está vivo, está aqui falando. Não é? Mas se eu sumir e ninguém mais tiver notícias minhas durante 10 anos, e aí provavelmente você vai poder dizer, olha, eu acredito que ele ainda está vivo. Não tenho como provar, porque ele não está mais aqui, não posso pegar, mas eu acredito. Por quê? Porque ele ainda é muito jovem, não é? Porque ele é saudável, porque ele tem quem cuide dele, não é? Porque tem juízo. Tem alguns argumentos razoáveis para eu crer que ele está vivo. É a mesma coisa com Deus. Ninguém crê em Deus porque crê. Não. Há uma certa explicação razoável para a existência de Deus. E é por isso que cremos. É nesse sentido que o apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, ele diz: estejam preparados para explicar a razão da esperança de vocês. Porque ninguém vai se conformar com uma resposta, eu creio porque creio. Por que você crê? Qual é a rede que você tem por baixo que faz você crer? Então, digamos que o que Sardes vai nos dizer seria a construção dessa rede, tá bem? É difícil seguir a Cristo, não é fácil manter a fé, não é fácil continuar crendo na bondade de Deus, na graça de Deus. Exige alguma coisa de nós, exige alguma coisa da nossa fé. Mas parece que aqui, justamente por causa do momento que eles estavam atravessando, alguma dessa rede estava sendo oferecida a eles, e eles podiam construir uma certa segurança na sua resposta de fé. Ao anjo da igreja em Sardes, está no capítulo 3 de Apocalipse, logo no início do capítulo 3, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Agora preste atenção nisso. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Essa é a primeira expressão que eu quero destacar hoje. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Essa é a segunda expressão que eu quero destacar. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, e agora a terceira coisa que eu quero realçar, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes, e agora vem a última expressão que eu quero ressaltar hoje, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou continuar me mantendo na mesma proposta que me mantenho desde a primeira carta que lemos. Não vamos nos envolver aqui em questões de interpretação dessas figuras. Elas são bastante problemáticas mesmo, há várias interpretações para cada uma delas. Há coisas sobre o livro do Apocalipse que a gente nunca vai ficar sabendo o que realmente diziam ou queriam dizer, porque estavam na cabeça do escritor de 2000 anos atrás, numa outra época, numa outra cultura. A gente tem algumas indicações, mas tem algo que talvez nunca saibamos o que ele realmente quis dizer com aquela imagem, com aquele símbolo, com aquela figura. Uma outra cultura completamente diferente da nossa, fica muito difícil a gente fazer essa tradução. Mas há uma essência no livro do Apocalipse, é nisso que estamos nos prendendo, há uma mensagem muito clara, que independe dessas figuras que foram colocadas ali justamente para ocultar algo da mensagem que não queriam que fosse compreendido, até para que essas cartas não fossem interceptadas e eliminadas.
Mas há algo da essência aqui que nos serve. Eu queria me referir a essas 4 expressões que nós realçamos. A pergunta que eu fiz no início foi essa: se a fé é algo difícil de manter, se não é fácil a caminhada de seguir a Cristo, se a fé, ao mesmo tempo que conforta, também tem elementos de angústia, coisas que não podemos entender, se diante de tragédias tão absurdas, a gente tem sim dificuldade de compreender muitas coisas, mas queremos e continuamos crendo e confiando na bondade de Deus, na graça de Deus. O que é que ajuda a que a nossa fé se fortaleça dessa forma? O que é que nos dá essa rede? O que é que nos auxilia a que tenhamos esse fortalecimento da fé? E são algumas das respostas que o autor dá a esses cristãos da cidade de Sardes. Todas essas cidades ficam hoje no que é a atual Turquia, ou ficavam no que é a atual Turquia, aquela região que era chamada de Ásia Menor, exatamente entre a Ásia e a Europa, na fronteira ali entre o continente asiático e o continente europeu. A primeira coisa que está sendo dita aqui, que eu queria realçar, quando ele no verso 1 diz: você tem fama de estar vivo, mas está morto. É a primeira coisa que a gente precisa definir. Se queremos uma fé fortalecida, a primeira coisa que precisamos definir é se o que temos é fé de fato ou é apenas aparência de fé. A primeira coisa que precisamos definir, se nós queremos uma vida cristã fortalecida, é se o que temos é realmente vida cristã ou se não, se é só aparência. A primeira coisa que eu preciso definir comigo é se eu tenho autenticidade naquilo que digo ter experimentado. Se ao me apresentar como uma pessoa de fé, como alguém que crê no Evangelho, como alguém que teve uma experiência com Deus, se isso é autêntico. Ou se é apenas uma aparência. E eu não estou falando de ser aparência só para os outros. Eu estou falando de ser, o que é pior, aparência para nós mesmos. Nós acreditarmos que aquilo que estamos crendo é evangelho de fato. Nós acreditarmos que a figura de Cristo que temos na cabeça é o que Cristo era realmente. E nós acreditarmos que o que chamamos de vida cristã corresponde realmente ao que a palavra ensina sobre vida cristã, ou é só aparência. Muitas vezes, o que obstacula o meu caminho no processo do discipulado é que eu sou apenas aparentemente um discípulo, mas não sou um discípulo verdadeiro. Então não adianta. Se eu não tenho em mim essa autenticidade de experiência, essa autenticidade de fé, essa autenticidade do que realmente é o Evangelho, essa autenticidade de verdadeira conversão, se eu não tenho isso, e vivo numa aparência, e digo, não só para os outros, mas para mim mesmo, que é o mais terrível, porque aí é mais complicado. O problema dos fariseus, quando Jesus Cristo chama os fariseus de hipócritas, o problema dos fariseus não é que eles eram hipócritas com os outros. Os hipócritas com os outros ainda dá muita esperança, porque por mais que você seja um hipócrita com os outros, tem um momento que você está sozinho, que você deita a cabeça no travesseiro, e aquilo começa a mexer na sua cabeça e você diz, gente, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu não posso ficar fingindo uma coisa que eu não sou. Tem um momento que a consciência fala mais alto, mas quando você é hipócrita com você mesmo, que era o caso dos fariseus,
Eles acreditavam nas próprias hipocrisias. Eles acreditavam que o que eles tinham era fé. Eles acreditavam que agradavam a Deus. Eles acreditavam que o que eles faziam era plano de Deus. Eles acreditavam que a forma como eles viviam e a forma como eles tratavam os outros era fidelidade a Deus. Eles acreditavam isso. Aí não tem jeito. Porque aí não vai ter nenhum momento de consciência em que ele vai parar para pensar, eu tenho que mudar. Não, ele acredita mesmo que a sua maneira de viver a fé é a mais correta, até porque ele não teve experiência nenhuma com a fé verdadeira, com a graça verdadeira. Quando Jesus Cristo contou a parábola do pastor que vai atrás da ovelha, da mulher que acha a moeda perdida e do filho que volta para o pai, Lucas deixa bem claro, antes de começarem as 3 parábolas lá em Lucas 15, ele deixa bem claro, para os fariseus que o criticavam por andar com pecadores, ele contou essas parábolas. Para mostrar aos fariseus que amor de Deus não tinha nada a ver com o que eles achavam de amor. Que fé em Deus não tinha nada a ver com o que eles chamavam de fé. Para mostrar isso a eles, Jesus contou essas parábolas. E aí vem essas 3 parábolas muito conhecidas. Tem um propósito. As 3 parábolas estão ilustrando uma ideia de amor, de graça de Deus, que eles não conheciam, não admitiam e nem faziam ideia que existisse. Para eles, o que eles viviam era a fé em Deus. Só que o Deus deles não era o Deus das parábolas, era isso que Jesus queria mostrar. Esse aqui é outro, completamente diferente do que vocês têm dito que creem. A primeira coisa que Jesus Cristo fala para os sardes é o seguinte, olha, se vocês querem ter uma fé fortalecida mesmo, vejam se não é só aparência isso que vocês têm, porque se for só aparência não vai dar. Aí não tem nem como conversar sobre isso. O papo acaba aqui, a conversa acaba aqui. A primeira coisa, que se nós que queremos ter uma fé fortalecida para mantermos essa fé no Evangelho, é nos questionarmos. A fé que eu tenho é fé, de fato? O Evangelho que eu creio é Evangelho, de fato? Eu realmente tenho experimentado a graça e o amor e a misericórdia desse Deus? Ou é tudo uma aparência, não para os outros, mas para mim? Essa é a primeira coisa. Quem quer fé fortalecida, precisa primeiro saber se tem fé autêntica. Porque Deus não vai fortalecer algo que não existe. Nós fortalecemos algo que existe. Se a minha fé é uma fé fanática, é uma fé translocada, é uma fé meramente dogmática, é uma fé meramente religiosa, é uma fé meramente ritualística, é uma fé meramente obrigatória, é uma fé meramente herança. E não houve uma experiência verdadeira, voluntária, profunda, autêntica, real de fé, eu não tenho o que fortalecer, eu não tenho o que fortalecer. Só pode ser fortalecido aquilo que realmente existe. Então a primeira questão é essa, veja se não é só aparência. Talvez você esteja só com a aparência de estar vivo, mas está morto. E morto a gente não fortalece. Morto a gente não manda andar. Morto a gente não maquia, não corta cabelo, não compra roupa nova para morto. Porque está morto. A segunda coisa é essa expressão do verso 2. Esteja atento, fortaleça o que você tem em você, o que resta e que estava para morrer. Porque aí é uma outra questão.
Às vezes nós temos sim algo que é real, verdadeiro, vida mesmo, fé verdadeira, não é só aparência. É uma verdadeira experiência com Deus, uma autêntica experiência de conversão, um conhecimento com o que é o Evangelho mesmo, e não o que dizem sobre ele, mas o que é de fato o Evangelho. E aí eu tenho tudo isso. Sim, não é uma aparência, é algo real, verdadeiro. Mas isso não quer dizer que essa fé verdadeira, real, que vem do que realmente é o Evangelho, não passe momentos de tribulações, não passe momentos de altos e baixos, não passe momentos de dúvidas. Também passa. Também passa. Ó, quem vai negar que Abraão tinha fé? Quem vai negar as experiências que Abraão tinha com Deus? Ninguém pode negar isso. Quem vai negar a postura de Abraão no capítulo 22 de Gênesis, com referência a Isaac, a postura de fé? Ninguém vai negar isso. Mas veja quantos momentos de subida e descida Abraão teve. Quantas vezes ele fez coisas em cima do que duvidava, em cima do que acreditava, em cima de certas teimosias, e que foram demarcadas também no relato sobre a sua vida. Isso acontece conosco. Fé verdadeira também tem momentos de enfraquecimento, de dúvida, de abatimento, de estremecimento. Mas aí, o que Jesus diz aqui para a igreja de Sardes é isso: olha, segura aí o que você tem. Preserva isso que resta. Porque há algo na fé verdadeira, que por mais que nós estejamos em aflição, por mais que tenhamos nos abatido, caído, por mais que tenhamos perdido, há uma essência que está lá. E é isso que nós devemos nos agarrar. É isso que devemos preservar. Pode acontecer muita coisa comigo durante a minha vida cristã. Eu posso deixar de acreditar em muita coisa, posso mudar minha visão sobre muitas coisas. Ora, é óbvio que eu hoje, se me sentasse comigo mesmo, quando estava no seminário, quando tinha lá meus 19, 20 anos, ou quando eu estava começando minha vida de pastor, e for conversar com essa pessoa que eu era, muita coisa ali vai se desencontrar. Eu vou rir de muita coisa, eu vou achar ridículo outras tantas. Eu vou dizer só mesmo um menino sem experiência como você para acreditar nisso. Claro que acontece, a gente muda, a gente amadurece, a gente amplia a visão. Nós nunca somos os mesmos sempre. O tempo nos transforma. Mas há uma essência, há uma base, que essa nunca pode faltar. Ainda que eu construa algumas coisas em cima, que depois eu desconstrua, há uma base que nunca pode faltar, que é a base, que é o fundamento. É isso que Jesus está dizendo. Olha, isso que é essencial, segura. E o que é essencial? O que é essencial? Primeiro, é a lembrança do que Deus fez conosco. Isso não deve ser esquecido nunca. Podemos não ter nenhuma teologia, nenhuma explicação doutrinária, mas essa experiência não deve ser esquecida nunca. Que é o que aconteceu lá com o cego de João 9. Esse homem que curou você é pecador? Ele diz, não sei. Se é pecador, eu não sei. Olha, ele não tinha nenhuma cristologia definida sobre quem era Cristo. O que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Isso eu sei. E não tem como eu esquecer isso. Isso é minha base. Então a primeira coisa que você não esquece é o que Deus fez na sua vida. A maneira como Ele transformou sua vida, trabalhou sua vida, isso não tem como, isso faz parte desse fundamento essencial. Ainda que eu venha atravessar algumas situações na vida que me balancem a fé,
que me abatam a fé, eu vou me lembrar, não, eu sei o que Deus tem feito. Eu sei como Deus me transformou. Eu sei como Ele tem trabalhado comigo. É experiência minha. Ninguém me contou. Eu sei. Isso é uma questão de base, de fundamento. Outra questão de fundamento, a graça de Deus vindo a nós para que a gente possa ser graça para o outro. Isso é evangelho. O evangelho se resume a isso. Se você me perguntar o que é o evangelho é ser agraciado por Deus e ser graça para os outros. O resto é complemento. Isso eu não perco. A experiência com a graça e a minha missão em ser graça de Deus para o outro, isso eu não perco, isso é básico, isso é fundamental. Qualquer situação mais difícil na minha vida, isso é uma coisa que faz parte da própria identidade do evangelho. Eu recebi a graça de Deus e eu vou ser graça para os outros. É disso que a carta de Sardes está falando. Olha, pode acontecer sim, de você passar momentos em que sua fé fica mais abatida, mais enfraquecida, que você mude algumas ideias, que você tenha experiências que levem você a reformular alguns pensamentos. Mas se você quiser ter a sua fé sempre fortalecida, agarre-se naquilo que é essencial, naquilo que é central, naquilo que é básico, naquilo que é fundamental. É isso que nos une a nós e a outros cristãos, que tenham modalidades diferentes da nossa de serem cristãos, mas são nossos irmãos, porque têm a mesma base, o mesmo fundamento, independente da igreja que sejam, da eclesiologia que sejam, de como chamam seus líderes, seja lá o que for. Essa base é a mesma, é a que nos identifica. Nós somos alcançados pela graça e nós temos a missão de ser graça. Agarrar-se a isso em diversos momentos da vida é uma grande ajuda para fortalecermos a nossa fé. A terceira coisa está no verso 3, quando ele diz: você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Essa é uma outra coisa que fortalece a nossa fé. É o arrependimento diário, é a conversão de cada dia. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso. Você tem a conversão quando você aceita o Senhor no seu coração, Ele se torna o seu Salvador, o seu Senhor. E muitos se lembram desse dia, e muitos se lembram como aconteceu isso, em que circunstâncias, as mais pitorescas. Mas se lembram desse dia em que eu fui tocado pela graça e naquele dia Cristo entrou em minha vida. Isso é uma conversão, mas há aquela conversão que precisamos diariamente, que é a que vem dessa palavra de Cristo: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cada dia a gente deve passar por essa conversão de nos submetermos aos ensinos de Cristo. Obedeça e arrependa-se. Ele está falando a pessoas que faziam parte de uma igreja, que já conheciam a fé cristã, que já tinham experimentado a fé, que comungavam nessa experiência de fé. E ele está dizendo a eles: arrependam-se. Porque ele está falando desse arrependimento diário que devemos ter. Cada dia que eu me levanto, eu pergunto: o que é que eu preciso deixar para me tornar um cristão melhor? O que é que eu preciso fazer para que eu seja um cristão melhor? Essa conversão diária fortalece muito a nossa fé. Quando eu humildemente reconheço que eu tenho algumas virtudes daquelas que Paulo, por exemplo, lista em Gálatas, ou que Jesus lista nas bem-aventuranças, eu não tenho todas, eu tenho algumas. E tenho outras que não tenho, e que eu preciso ter, e que eu preciso exercitar em minha vida aí. Nesse meu arrependimento diário, eu digo: eu preciso mudar isso.
e recorro a Deus e ao Espírito de Deus que habita em mim para me dar forças e mudar e aprender a ter aquela virtude que eu não tenho. Exercitar aquela virtude que eu não tenho. Sem essa conversão diária, sem essa disposição diária de ser um crente melhor, eu vou deixar de ser um publicano arrependido e vou me tornando um fariseu hipócrita, como naquela figura do fariseu e do publicano orando no templo. É possível que eu comece a minha vida cristã com o coração quebrantado, batendo e dizendo, eu sou pecador, preciso da graça, e começo a vida cristã assim. É possível. Mas se eu não tiver esse arrependimento diário, essa consciência diária de modelação da minha vida à luz dos ensinos do Evangelho, a transição do publicano contrito para o fariseu hipócrita é muito comum. Eu vou me transformando na palmatória do mundo, no juiz de todos os tribunais, na crítica de todos, na insensibilidade do meu coração em que vai se tornando menos misericordioso, mais justiceiro. E vou perdendo as características da contrição e do quebrantamento. Para que essa transição não aconteça, essa conversão diária é muito importante. Cada dia tome a sua cruz. É um dia de cada vez em que eu me levanto e digo, bem, agora que eu conheço o Evangelho e que o Evangelho faz parte de mim, o que é que eu preciso mudar hoje? O que é que eu preciso fazer diferente hoje? Ainda ontem, eu dei uma resposta, eu reagi, eu tomei uma decisão que não corresponde ao que o Evangelho espera de mim. Então eu vou mudar isso hoje. Ainda ontem eu fiz isso, vou mudar isso hoje. Hoje, estou disposto a não fazer mais. Essa é a conversão diária. Esse é o arrependimento diário. É disso que ele está falando. Obedeça e arrependa-se. Você já conhece a Cristo, você já conhece o Evangelho, vocês estão passando por essa aprovação, querem fortalecer a fé de vocês, obedeçam e arrependam-se. Convertam-se todo dia. Tornem-se cada dia um publicano arrependido. Porque se a cada dia a gente não se torna um publicano arrependido, é mais fácil se transformar num fariseu. E por último, essa expressão do versículo 4, quando ele diz, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram. Essa é outra coisa que fortalece a minha fé. A total despretensão de fazer parte de maiorias. A não necessidade de ter grandes massas a meu favor. O total desinteresse em me sentir amparado por grandes apoios. E a consciência de que muitas vezes essa caminhada é sim um caminho estreito, do qual poucos participam. A maioria, ela é expressiva, ela é uma massa que faz diferença, mas quem disse que a maioria está sempre certa? A maioria recebeu Jesus gritando Hosana e Hosana e 3 dias depois estava gritando crucifica, crucifica, porque a maioria é manobrada com facilidade também. A maioria ouvia os discursos de Hitler e respondia, Heil Hitler. Era a maioria.
A maioria enche os estádios e fica gritando, Mengo, é a maioria. Quem disse que a maioria tem razão? A fé que quer ser fortalecida, ela precisa desvincular-se da necessidade de unanimidades. Caminho estreito, a fidelidade a Deus, mais importante do que a fidelidade a pessoas. Quando a gente quer agradar a todo mundo é muito difícil. Mais fácil é agradar a Deus. Então a preocupação maior em agradar a Deus, ainda que desagrade a muita gente. E a certeza de que o reconhecimento que precisamos ouvir é aquela voz que vai dizer, no pouco você foi fiel, no muito eu vou colocar você. Então, o autor abre lá, diante de Sardes, um mapa e diz, olha, tem aqui uma grande maioria, mas tem aqui em Sardes uns poucos que estão compreendendo tudo isso que eu disse a você. Que estão compreendendo tudo isso, que precisam preservar o que resta, que precisam ser de fato e não apenas aparentar, que precisam ouvir, obedecer e converter-se todo dia. Existe, sim, uma minoria que está ouvindo isso e que está levando isso a sério, alguns. A esses, ele diz, eu irei recompensar. Uma fé fortalecida, ela depende de muito pouco. Ela depende do Evangelho, do que o Evangelho ensina, desses princípios fundamentais do Evangelho. E ainda que tenha que andar numa contramão, ainda que tenha que andar numa contracultura, ela permanece forte, lúcida, sabe o que quer, sabe onde quer chegar e principalmente livre das ilusões de que ela precisa das grandes massas consigo. Porque o caminho é estreito e são poucos os que andam por ele. Como eu disse no início, Jesus nunca foi um marqueteiro de si mesmo. Ele sempre deixou muito bem compreendido isso. Mas isso já vinha de antes de Jesus. Já vinha dos tempos de Elias. Quando Elias se meteu no meio de uma caverna, lá dentro, deprimido, entristecido, porque grande parte de Israel tinha partido para a adoração de Baal, e estava ali aquela grande maioria adorando Baal. Aí vem Deus e diz para Elias, olha, ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, não perca a sua esperança não. Isso vem de Micaías, o profeta, que era o único profeta na corte que tinha coragem de dizer para o rei o que devia ser dito. 400 profetas na corte do rei, pagos pelo rei e pela corte do rei, e portanto, porque eram pagos pelo rei, só diziam ao rei o que o rei queria ouvir. E Micaías, a única voz dizendo, não vai que vai perder nessa guerra. Não provoque a Síria que você vai perder. Os demais profetas, em nome de Deus, em nome de Yahvé, em nome de Moisés, em nome da lei, em nome da revelação, em nome de qualquer coisa dessas, diziam, vai, porque Deus nos revelou que você será vencedor nessa guerra. E Micaías lá sozinho dizendo, vai dar ruim. Vai dar ruim isso.
levou um soco do sumo sacerdote, até porque os sacerdotes andavam sempre muito companheiros da coroa, levou um soco do sumo sacerdote e foi preso. A fé fortalecida tem que estar consciente de que muitas vezes ela precisa ser uma voz no deserto. Muitas vezes ela será uma voz no deserto. Que nós saiamos daqui hoje muito lúcidos. Muito lúcidos. Não é fácil seguir a Cristo. Não é fácil defender os princípios do Evangelho. Não é fácil viver certos momentos que desafiam a nossa fé. Não é fácil. Por isso precisamos de fortalecimento para uma fé que é fortalecida, porque não é uma fé aparente, é uma fé real. Uma fé que é fortalecida quando ela ouve, obedece e se converte todo dia. Uma fé que é fortalecida porque se apega naquilo que é essencial. O Evangelho é essencial. E que por isso é fortalecida. Que nós tenhamos, cada um de nós, muito especialmente nesses tempos difíceis, essa fé fortalecida. Que mesmo precisando andar na contramão, que ela permaneça forte, resistente e principalmente glorificando a Deus e ampliando o reino de Deus no mundo. Que o Senhor nos use para isso. Amém. Vamos encerrar?